Boa noite, galera. Vamos lançar o conteúdo aí referente à sexta-feira, dia 23, tá? Eu vou disponibilizar um pouquinho antes, por milagre, né? Mas então a gente vai falar de algumas patologias assim mais específicas, até para quebrar aqueles estigmas que a gente ouve falar muito e às vezes não sabe do que se trata. Então, cirrose hepática, a gente já começa aí de cara, é muito comum, bem falado, muito falado, né? Ela vai afetar um órgão, né? Hepática, então seria o fígado, e ela vai ter uma substituição de células parenquimatosas, que são células que fazem a função de fígado. Aí vocês têm que lembrar qual que é a função de fígado, de drenar toxina, né? De produção de bile, etc. E fazer uma depuração do sangue, coisas assim. Então, ela vai ter uma substituição de células do fígado, né, parenquimatosas, por células fibrosas, células estruturais, que a gente fala estromais. Então é só lembrar assim, estroma seria estrutura e parenquimatosa vai ser o que sobrou que faz função. Então, a cirrose vai designar um desgaste, geralmente no fígado, que a gente subentende que a cirrose é mais no fígado mesmo, tá? Então, ela ocorre por uma intoxicação, né? E aí a gente precisa lembrar que o fígado ele é muito resistente. Se sobrar um terço do fígado, ele dá conta de regenerar, ou seja, você pode gastar dois terços dele, né? Ele é um órgão triangular, ele vai fazer mais ou menos esse desenho. Então, se sobrar um terço dele, ele ainda dá conta de voltar a ser o que ele era antes, né? Só que tem um problema. A cirrose vai minando o fígado e vai esfarelando ele. Então chega uma parte que ele cresce e depois ele diminui de tamanho. Ele já vai estar cheio de fibrose, cheio de cicatriz, ou seja, cicatriz no fígado em qualquer órgão vai ser célula estrutural, estromal, que não faz função. Então aí não vai ter a função de fígado. Então ele começa a se esfarelar, formando múltiplos nódulos, né, que vão caracterizar a cirrose. Então a gente tem que cuidar dele, né? A cirrose é considerada uma doença terminal do fígado, aonde as doenças maiores vão convergindo, alcoolismo, problema que vai gerando um processo inflamatório crônico, né? O fígado vai crescendo. Então, aí detalhes que eu preciso falar. A capacidade regenerativa do fígado é muito conhecida. É possível retirar cirurgicamente mais de dois terços de um fígado normal e a porção restante tende a crescer. Ou seja, se for compatível, você pode doar até dois terços do seu fígado para alguém que você consegue salvar uma pessoa. Você com um terço regenera e esse terço recebido por até duas pessoas, por exemplo, se retirar dois terços, vai salvar outras duas pessoas, né? Então, cada terço que seria doado é capaz de, se aceito, né? Se não tiver rejeição, vai crescer e vai restaurar a pessoa num transplante hepático intervivos, né? Eu tenho um amigo que doou o fígado para o sobrinho, um pedaço do fígado, e os dois hoje estão muito bem, ok? No entanto, olha lá, a cirrose é o resultado de um processo crônico de destruição com formação de fibrose. Aí eu lembro, fibrose são cicatrizes, tecido estromal, que é colocado no órgão para manter o órgão na mesma forma que ele tem, que ele tinha. Mas se for tomando grande parte por fibrose, né, a capacidade regenerativa do fígado vai ficando mínima, então ele vai tender a esfarelar, ok? Quais são as causas, né? Apesar da crença popular, num fígado normal, né, não ocorre só em alcoólatras. Você vai ter uso de droga, doenças que geram inflamação crônica, né? Hepatite autoimune, que é aquela doença que a imunidade não consegue salvar o fígado, mas ela começa a atacar as próprias células do fígado. Lesão hepática induzida por drogas ou toxinas. O álcool, obviamente, hepatite viral B e C e D
E doenças metabólicas, problemas vasculares, todos esses vão atrapalhar o fígado, ok? Aí a gente passa para outro tipo de cirrose, que seria a cirrose biliar. Então, biliar lembra de vesícula biliar. Então, a vesícula também pode começar a esfarelar pelo excesso de gordura, né? Por alguma obstrução crônica, por alguma esclerose até primária, atresia, que seria a má formação de saída da vesícula, então a bile lá dentro vai se calcificando e começa a esfarelar, insuficiência congênita dos ductos, cirrose criptogênica, que tem uma causa desconhecida, ok? Então, a bile também pode sofrer uma cirrose. Sintomas não há no início, mas aqui eu até acrescento o seguinte, não seria tão início, mas a pessoa que sente muito enjoo, que começa a rejeitar alimentos com gordura, pode ser sintomas de um cansaço no fígado ou na própria bile, tá? Então, o fígado, com uma parte ainda saudável, ele consegue compensar muitas funções, então é por isso que a gente não tem muito sintoma. Mas tem que ter juízo com isso aí, tá? Na fase mais avançada, pode surgir desnutrição, hematoma, aranhas vasculares, que é aqueles vasinhos na região abdominal, né? Sangramento de mucosa, principalmente gengiva, icterícia, que é o famoso amarelão, o pessoal da roça fala tiriça, né? Ascite, que seria aquela barriga d'água, vai ficar aquele barrigão. Hemorragias digestivas por várias causas, varizes no esôfago, tá? Então, são várias os sintomas que o fígado vai apresentar. Tratamento eficaz, né, seria o transplante, o principal, né? Seria o transplante. Mas também pode haver melhora se for suspenso o agente agressor. Então, a pessoa que tem problema com álcool, vírus de hepatite, algumas outras drogas, alguns remédios, cortando essa ação, pode ser que o fígado volte. Sim, como o transplante está indicado em situações que o risco do procedimento é inferior ao risco sem o procedimento, se não houver indicação de transplante, deve-se manter acompanhamento médico. Então, aqui é o seguinte, o transplante é muito grave, muito sério. Então, ele só vai ser indicado em situações que o risco de procedimento é menor do que o risco esperado sem o procedimento. Ou seja, seria uma última tentativa o transplante, porque é arriscado, a rejeição é muito grande. Então, você só faz o transplante quando você não tem mais outra chance. Desnutrição, barriga d'água, né, que é ascite, varizes esofágicas, são sintomas, tá? AIDS. Aí aqui já vai ser patologias que eu vou passar mais rápido, porque já foi 8 minutos de uma patologia só, tá? Então a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Em inglês, ela fica invertida a sigla ali, né? Então, para nós aqui, ela fica AIDS, né? Que é uma doença que ataca o sistema imunológico. Então, síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus HIV que ataca as células de defesa do corpo. Então, a AIDS, ela vai te matar porque ela te tira a resistência do corpo. Então, qualquer resfriado mais forte pode ser que te mate. Então, geralmente, quem tem AIDS, ela morre de tuberculose, um câncer mais grave, uma infecção, certo? Porque ela não vai ter resistência, não vai ter anticorpos para essas doenças. Então, olha lá, a AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV. Uma pessoa pode passar muitos anos sem o vírus apresentar sintoma, tá? Então, é aquela velha história até psicológica. Quando a pessoa descobre que tem, ela dura menos, né? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, são todas as doenças progressivas e irreversíveis do coração, do pulmão, pulmonar obstrutiva crônica. Então, a gente vai enfatizar aquelas que não têm cura, né? Que vai destruir alvéolos, igual a gente já viu, e comprometer os que estão sobrando ali ao redor. Ocorre com mais frequência em homens, pessoas que tiveram tuberculose. Então, eu não vou entrar em muito detalhe, porque a gente teve uma aula específica de sistema respiratório. Então, aquela história.
DPOC obstrutivo, DPOC restritivo, isso eu espero que vocês estejam lembrando, tá? Os principais sintomas do DPOC, limitação do fluxo aéreo. Então, essa COVID aí, ó, ela tá vindo, não sei se ela vai entrar como DPOC, mas ela tá vindo como problema até crônico, porque a pessoa que teve não quer dizer que não vai ter mais, ela corre o risco de ter uma trombose nos alvéolos, né, nas veias do pulmão, nas artérias pulmonares, gera falta de ar. Então, tem vários problemas aí que vai bater com os DPOC. Então, olha lá, principal fase dos sintomas dos pacientes, limitação do fluxo aéreo, principalmente a fase expiratória, dispneia, falta de ar, hiperinsuflação dinâmica, que leva ao encurtamento das fibras musculares, ou seja, o pulmão fica cheio, fica igual uma bexiga que você já soprou uma vez, que nunca mais volta ao normal. E só que ele não consegue se esvaziar, ele fica aquele cheião fraco, vai trabalhar só aqui, ó. E antes ele fazia, certo? Ele fazia tudo, agora ele vai fazer um cheião curtinho aqui, ó, que não expulsa o ar. Tranquilos? Principais fatores desencadeadores de DPOC, enfisema, bronquite. Então, enfisema, patologia restritiva, bronquite, patologia obstrutiva. Uma o ar não entra, a outra o ar não sai. A gente já viu isso, hein, moçada? Sem choro, tá? Nefrite, inflamação dos rins. Lembra vocês que a gente viu dentro do sistema urinário também, que é uma inflamação das unidades filtradoras do rim, que são os néfrons, né? Resulta de problema inflamatório no néfron, que pode atingir os glomérulos. Então, dentro dos glomérulos estão os néfrons, né? Que é responsável pela filtragem do rim. Então, a gente vai ver sistema, não sei o que, de nefrologia. São pessoas que estão com problema nos rins, evoluindo para uma hemodiálise, ok? Meningite, ite, inflamação de novo. Meninge, inflamação da meninge. Então, a gente acabou de ver o sistema neural, né? Neurologia. Processo inflamatório das meninges. Então, dura mater, pia mater, aracnoide vai estar tudo inflamada e vai poder espremer seu sistema nervoso. Então, pensem comigo, vai paralisar tudo. Pode ocorrer através de bactérias, de vírus ou fungos. A gente não tem muita ideia aí certa, tá? Alguns agentes químicos e mesmo células tumorais também vão provocar a meningite. Doença grave, deve ser tratada com emergência porque ela vai espremer o cérebro. Se ela for precoce, com tratamento adequado, 90% de chance de cura. Herpes zoster, isso aí está muito na moda. É uma herpes que inicialmente seria comum, porém mais forte, chamado de cobreiro, né, ou cobrão, que eles falam. Uma virose provocada por uma variante do herpes vírus. Ou seja, é uma herpes igual o pessoal que tem que estoura na boca. Só que ela tem um problema. Ela pode pegar pessoas com defesa imunológica baixa, tipo AIDS aqui, SIDA, porque seria a AIDS em português, ó, síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então é AIDS ao contrário, tá? Então pega uma pessoa que tem AIDS, por exemplo, e ela vai afetar o sistema neural dela e vai inflamar na medula espinhal como se fosse uma meningite. Então eu conheci uma menina que teve essa herpes zoster que passou para os gânglios da base, aí afetou o sistema nervoso e aí vai pegar estruturas da base do crânio e vai gerar uma pressão, uma inflamação, botando a pessoa de cama, levando ao óbito, provavelmente. O sistema imunológico mantém o vírus sob controle, mas quando essas defesas naturais encontram-se debilitadas, ocorre a deflagração da doença. Isso serve para tudo. Então, o que seria uma doença autoimune? Uma doença que bloqueia o sistema imunológico e faz ele começar a agir em favor da doença. Em vez dele matar o vírus, ele começa a destruir as células. Certo? Úlceras de decúbito, isso é uma sequela de ficar muito deitado. A gente fala que a úlcera de decúbito gera escara, né? Então é uma necrose celular
que tende a se desenvolver quando o tecido mole é comprimido e uma proeminência óssea. Então, aquela pessoa que fica muito deitada de cama, espremendo o quadril na bunda, nos músculos ali, na pele, essa pele não recebe oxigênio, não recebe nutriente e começa a morrer, podendo abrir essas feridinhas aqui, ó, bonitinhas, né? Credo. Úlcera de pressão, que a gente chama também. E o resultado vai ser escara, né? Escara de decúbito, por ser pressão, o agente principal para sua formação, recomenda-se a adoção de úlcera de pressão. A gente fala muito escara, mas úlcera de pressão é muito bem usado. Credo. Infecção urinária, essa questão eu já falo com vocês aqui, ó. É chamada de cistite, que é uma inflamação da bexiga, né? Infecção do reservatório de urina no corpo humano, causado por bactérias, fungos e outros micro-organismos. Aí eu vou lembrar do sistema urinário. Por que as mulheres são mais acometidas? Porque a uretra é mais curta, então a bexiga é mais perto do canal, né, vaginal do órgão externo da mulher. Então qualquer infecção passa para dentro da bexiga e pode gerar muitos problemas aí no órgão genital feminino, né? Além de dor, febre, problemas mais graves, tá? Quando não tratada, causa complicações, levando à infecção dos rins, vias urinárias superiores, passando a ser denominada pielonefrite. Fatores de risco para contrair infecção urinária. Mulheres, então, devido à anatomia, que o canal da uretra é menor, né? Fica mais próximo onde sai a urina. Pessoas que têm diabetes, onde o sangue não é muito bem filtrado. Mulheres que usam diafragma como método contraceptivo. Cálculos, pessoas submetidas à sonda. Por que a sonda dá muita infecção? Porque eles não conseguem pôr a sonda num grau de esvaziamento. Por exemplo, aqui é o fundo da medula, da bexiga, nesse risco aqui. A sonda passa um golim. Então, a lateral do meu dedo aqui, ó, vai ficar cheio de xixi apodrecendo. Então, a pessoa que está sendo sondada, ela não consegue esvaziar a bexiga inteira. Então, vai gerar uma infecção urinária. Problemas de complicação na próstata, por quê? Porque a próstata espreme o canal da uretra. Lembrando que só homens têm próstata. Então, essa próstata espreme o canal da uretra e não deixa esvaziar também toda. Gente, então eu fico por aí. Foi mais corridinho, mas eu vou dar exercício e estou sempre às ordens, tá? Agradeço muito a boa vontade de todo mundo. Saudade de vocês demais, tá, galera?